Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje na gravação 26/6/2026. Sabe, pessoal, semana passada eu gravei um vídeo mais nesse formato, porque eu estava fazendo aqueles slides e colocando aí a minha imagem mais no cantinho. E semana passada eu falei da taxa Selic e tal, e eu gravei um vídeo na tela toda. Eu gostei desse formato. Falei, quer saber, eu vou manter assim. Quando tiver que apresentar alguma imagem eu coloco aqui na tela e tal, mas eu acho que assim a gente fica mais próximo, mais olho no olho, que é o meu interesse aqui nesse canal, de me aproximar de você, estabelecer esse vínculo, tá? E também pensando no modo como eu estou construindo esses vídeos do resumão de sexta. Por quê? Notícia por notícia, tem muita notícia, né, disponível. Você abre as redes sociais, começa a aparecer as notícias, liga a televisão, as notícias. Nós tivemos agora, muito recentemente, essa questão do terremoto aí da Venezuela, uma calamidade, uma situação assim realmente muito complicada. A nossa solidariedade às famílias aí de todos os que tiveram perdas nesse desastre terrível. Também tivemos a notícia da Copa, o Brasil ganhou, agora o Brasil vai jogar, passou para a próxima fase, blá blá blá. Mas notícia por notícia, pessoal, eu não vou utilizar esse espaço para passar, vou até dizer de outra forma, para fazer o mais do mesmo, tá bom? Eu vou sim estar utilizando esse espaço, como sempre falo na introdução, notícias que fazem diferença no seu bolso, questões relacionadas ao seu dinheiro, e normalmente essas informações não são manchetes dos jornais. Quando você abre aí um site de notícias, tem as notícias principais, aí umas menos importantes, aí lá na segunda, terceira aba, lá embaixo tem uma noticiazinha bem pequenininha assim. Muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, é essa notícia que ninguém está reparando que vai trazer um impacto financeiro para você. Quando você liga lá o jornal funeral, começa a falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu não sei o quê, a notícia que vai causar uma repercussão financeira, isso, ó, fica calado. Isso é para poucos e é o que eu quero trazer aqui para você, tá? Então, nessa semana, o tema da nossa conversa serão os bancos, os grandes bancos. E isso é o tipo de notícia também que, ó, vamos acobertar isso, vamos falar, é o tipo de notícia que até saiu. Se você procurar, você vai achar essa notícia, mas não está sendo muito falado. E para falar de bancos, eu preciso citar aqui alguns nomes, embora eu não goste muito disso, eu acho que não é tão legal assim, por eu também trabalhar num banco. Então a gente vai com muita calma, não estou acusando nada, não estou apontando o dedo. Eu gosto muito daquele princípio, não faça aos outros aquilo que você não quer que faça para você mesmo, mas são dados reais, e se você procurar você vai encontrar essa informação. Por exemplo, nós tivemos nessa semana o caso do Itaú e do Nubank, que ambos, e até outros aí, mas esses dois são os mais importantes. O Itaú é o maior banco do Brasil, e são mais importantes consequentemente, estão sendo acusados aí de ocultamento de dívidas. Como assim? Funciona dessa maneira. Você sabe que esses bancões, eles emprestam muito dinheiro, né? Então, tanto em limite, que libera limite lá para o usuário, para o cliente, também o cartão de crédito. E eu já venho falando nos vídeos anteriores que o Brasil está passando uma crise gravíssima de inadimplência. 70% dos brasileiros estão com algum tipo de dívida e mais da metade não está conseguindo pagar, está com atraso. E o que está acontecendo? A acusação, que eu acho que é grave, viu? Se não está no contexto de grave, é importante de ser considerada. É que esses bancos, em vez de registrar no balanço essas informações como inadimplência, elas fazem o seguinte, elas vendem essas dívidas para empresas terceiras, fintechs ou empresas de cobrança, coisas assim. Você já recebeu alguma ligação dessas? Você já passou por dívida? Então você tinha lá uma dívida, pegar um outro banco, no Bradesco. Aí dá um tempo, liga uma outra empresa, ó, aqui é da empresa tal, nós somos da cobrança, o senhor tem uma dívida no Bradesco que estava devendo, sei lá, 20 mil e a gente vai renegociar por 5 mil essa dívida. Você
Se você já foi endividado no passado ou está atualmente, já recebeu ligações assim. Então o que que acontece? O banco, ele tem aquela dívida, eu vou pegar esse exemplo de 20.000. Aí ele vende essa dívida para uma empresa terceira que vai comprar, não por 20.000 a dívida, vai comprar, sei lá, por 5.000 essa dívida. Essa empresa, então, vai tentar ganhar de você uns trocados, vai tentar receber de você 10.000, então ela comprou a dívida por 5.000, você paga 10.000, fecha o negócio, ela ficou no lucro e o banco vendeu a dívida também. Então, o que que acontece nessa movimentação? O banco, tal como eu citei, ele não está registrando essas informações como inadimplência, porque veja, no balanço de uma instituição financeira, os gráficos de inadimplência contam muito. E não só para banco, tá, para qualquer empresa. Você vai fazer um negócio com uma empresa, aí você pega lá o balanço dela, a taxa de inadimplência dessa empresa está altíssima. Você fala: "Opa, espera lá, tem que tomar cuidado, porque eu estou negociando aqui com essa empresa ou com essa instituição financeira e ela tem uma inadimplência muito alta". Então qual que está sendo o problema? Estes bancos não estão registrando essas informações como inadimplência, estão registrando como um lucro menor. E no frigir dos ovos, se você parar para pensar, até poderia ser considerado assim, porque tá, não é que eu tenho uma dívida, eu tinha essa dívida, mas eu vendi, então agora que a gente ia lucrar tanto, só que agora a gente lucrou tanto. Então, um lucro abaixo do esperado. A questão é que com o lucro abaixo eu não vou pagar os acionistas, porque os acionistas têm os dividendos, certo? Então, os dividendos que são pagos aos acionistas, os dividendos é a distribuição do lucro. Então, a gente faz uma maquiagem toda, eu resolvo 2 problemas numa paulada só. Eu vou ocultar que a minha taxa de inadimplência está alta, ninguém vai perceber isso, eu vou dizer para o mercado que o meu lucro está um pouquinho abaixo do que deveria ser, consequentemente não preciso pagar tantos dividendos, então isso aí está dando, ó, um problema que, como já disse, as grandes notícias não estão repercutindo, mas é fato, eu não estou inventando nada. Se você fizer uma pesquisa aí rápida na internet, você vai encontrar informações similares a isso, tá? Agora, uma curiosidade, e não estou puxando como diz o ditado, puxando a sardinha para o meu lado, não. Eu trabalho atualmente na XP, amanhã eu posso estar trabalhando com outro banco, sem problema nenhum. Mas é uma curiosidade, da XP, que a XP dificilmente teria um problema desses, tá. E repito, não estou passando pano, se precisar falar mal da XP eu vou falar aqui sem problema nenhum, mas é que a XP ela não faz empréstimo dessa forma, ela não oferece, limite do especial, como se diz nos outros bancos, e ela não dá cartão de crédito, assim, com crédito efetivo para as pessoas. O que que ela faz? Na XP nós temos o crédito dinâmico. Então, por exemplo, você tem lá 300.000 em aplicações, então o seu cartão de crédito você vai poder usar uns 100, 150.000, aí você aumentou, agora eu tenho 500.000 aplicado, beleza, então agora o seu crédito aumentou para 200, 250.000, então é chamado dentro da XP de crédito dinâmico. Você tem crédito? Tem, só que você tem um crédito vinculado e necessariamente disponível, dependendo do quanto você tem aplicado, porque essa aplicação que você tem, ela serve como uma garantia. Dizendo em outras palavras, se você não pagar, isso está no contrato de crédito, se você não pagar o seu cartão de crédito, a XP está autorizada a resgatar uma aplicação, um investimento que você tem para pagar a sua dívida. Então, por essa dinâmica, a XP pode falir por qualquer problema, menos por questão de inadimplência. Inadimplência não vai ter, porque ela já tem esse mecanismo de gerenciamento de dívidas, o que não é o caso desses outros bancos. Então, o Nubank é muito conhecido por isso. Não estou falando mal, é um fato, você sabe disso. O Nubank oferece muito crédito, cartão de crédito, crédito, empréstimo, empréstimo, crédito, empréstimo, crédito. E aí o povo não paga, aí como é que vamos fazer? Como é que vamos lidar com isso? Aí volta essa manobra de ocultação da inadimplência, que realmente os bancos vão ter que repensar como estão fazendo isso, porque já não está dando mais certo, tá?
Repito, é uma notícia que não está sendo tão propagada por aí, ela sai sim nas entrelinhas, lá na terceira, quarta aba do site de notícias lá, bem pequenininho, com pouco destaque, mas é algo que a gente tem que prestar atenção. Isso quer dizer que o Itaú, que o vai falir, o Nubank? Não, longe disso, de forma alguma. Eu estou falando essa informação no intuito, principalmente se você tem ações em bancos assim, se você é acionista, você espera receber os dividendos. E os seus dividendos, eles ficam prejudicados, ou seja, serão menores por causa dessa manobra. E nesse sentido você tem que prestar atenção, tá? Ainda no assunto dos bancos, temos outros temas do banco, por exemplo, também saiu uma notícia pequenininha, com pouco destaque, do PicPay, que está sendo acusado de fraudes na questão dos consignados. O PicPay foi recentemente alvo de investigações do Ministério Público do Distrito Federal, numa operação chamada Juro Zero. Então estão apurando aí supostos esquemas de descontos indevidos, de cobranças abusivas na folha de pagamentos dos servidores aí do Distrito Federal, né, e do INSS. É claro, o PicPay nega essas acusações, o que é esperado, né? Eu estou acusando você de alguma coisa, a primeira postura é negar, mas as investigações estão correndo, então a gente fica observando com cautela também o que vai acontecer. Não estou dizendo que o banco PicPay será fechado, vai ser bloqueado, vai falir, mas nós temos que prestar atenção, porque toda informação assim não é boa, ela soa desagradável aos olhos do mercado, né? E também, mais recentemente, sobre o Banco Digimais. O Banco Digimais está sendo aí, acusado, vamos colocar dessa maneira, eu não estou afirmando nada, de práticas semelhantes ao que aconteceu no caso do Banco Master. O Banco Master oferecia CDBs, que inclusive eram vendidos pela XP, eram também vendidos pelo Itaú, era vendido por outros, o Santander também vendia CDBs do Banco Master. Então, CDBs assim milagrosos, você vai contratar esse CDB com ganhos de tantos e tantos por cento, eram juros bem altos, e depois não tinha como pagar, percebeu que o banco estava inflando ativos para justificar a emissão desses CDBs, e agora o banco Digimais também está sendo acusado da mesma coisa. Esse sim corre o risco de um bloqueio do Banco Central, tá? Não estou afirmando que isso vai acontecer, mas a gente tem que ficar de olho. Na minha carteira de clientes, os clientes que possuem ativos CDBs emitidos pelo Banco Digimais, a gente já dá um alerta para o cliente: olha, toma cuidado, há um risco de um dia, porque isso acontece do dia para a noite, né? O Banco Central não fala assim: olha, eu acho que a gente está pensando em encerrar, em bloquear as atividades do banco tal. Não é assim, ele não vai avisando, chega normalmente na segunda-feira, você dorme, passa o final de semana, chega segunda-feira, ó, tal banco está bloqueado, porque senão ocorreria aquela corrida aos bancos de sacar imediatamente, e isso aí seria pior para todos, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, nem XP, nem Itaú, nem Santander, nem Nubank, nem Banco do Brasil, nem Bradesco, nem Caixa, nem nada. Entenda, o banco não é seu amigo. E eu já falei isso outras vezes, talvez alguém ficou de cabelo em pé, mas como assim, né? Você trabalha num banco. Repito, o banco não é o seu amigo. O banco está trabalhando pelos próprios interesses. Sim, eu sou um assessor que trabalha, no caso, no Banco XP, mas eu sou assessor para você. Ó, entenda isso, eu sou assessor para você, eu não sou assessor para o banco. Eu não sou assessor do banco, eu sou assessor seu. Enquanto eu tenho cliente, que no caso é você, eu sou assessor. Se eu não tenho cliente, eu não sou assessor. Então veja assim, vamos até para você entender metaforicamente. Imagine uma mesa de negociação. De um lado está o banco, do outro lado está você. Negociação para qualquer coisa, tá? Para pegar um empréstimo, para fazer uma aplicação, para fazer um resgate de algum título, uma negociação. Está ali de um lado você e do outro lado da mesa está o banco. De que lado eu vou estar? Eu vou estar do lado do cliente. É igual,
vou fazer um paralelo, você vai entender bem melhor como isso funciona. Um advogado e o sistema judiciário, a justiça, o tribunal. Você contrata um advogado, não é para o advogado ficar do lado do juiz, você contrata o advogado para ficar do seu lado da mesa. Por isso, obviamente você tem que ser 100% sincero ali com o seu advogado, nas questões judiciais. Paralelamente falando, usando essa analogia, com o seu assessor financeiro, no caso essa pessoa que vos fala, você tem que também ser 100% transparente comigo, assim como seria com o advogado em questões judiciais, no caso comigo, com as questões financeiras. Por exemplo, vamos pegar a seguinte situação: você tem valores aportados em 2, 3 bancos. Então você tem uma conta na XP sob a minha assessoria, aí você tem uma conta, sei lá, no Banco do Brasil e outra conta no Bradesco. Tá. Aí eu pergunto: "Ô fulano, o que que você tem aplicado lá no Bradesco ou no Banco do Brasil?" Aí você cruza o braço: "Ah, eu não vou falar, eu não quero dar essa informação", mas, bom, tudo bem, você não quer dar informação, não, não tem problema nenhum, mas o intuito de querer entender o que é que você tem nos outros bancos, por isso que a gente bate tanto na tecla do Open Finance. O Open Finance é um sistema interno que no próprio aplicativo você compartilha o saldo dos outros bancos. O intuito disso é criar, como seu assessor, um planejamento condizente, levando em conta o patrimônio que você já tem. Vamos pegar esse exemplo que eu falei, você tem lá no Bradesco, você tem R$ 100.000 já aplicados em títulos pré-fixados. E aí você fez um aporte na XP de outros R$ 100.000 para mim direcionar uma aplicação. Ora, se eu sei que você já tem pré-fixados aplicados nessa quantidade no Bradesco, eu não vou novamente aplicar em pré-fixado, vou colocar em outra coisa, num pós-fixado ou num título atrelado ao IPCA, inflação, eu vou fazer outra coisa, porque eu já sei que você tem aplicações daquele outro tipo. É para isso. Então, como seu assessor financeiro, é importante que eu tenha uma visão 360 graus das suas finanças, não só de aplicações, do seu patrimônio, das suas dívidas, para que a gente possa fazer um trabalho cada vez melhor, no sentido que os seus investimentos estejam alinhados com a sua situação financeira. Tal como você seria 100% honesto com seu advogado nas questões judiciais, você precisa ser 100% honesto com seu assessor financeiro, porque numa mesa de negociação, o seu assessor está do seu lado, ele não está do lado do banco. E vou repetir pela terceira vez: o banco não é seu amigo, e eu não sou assessor do banco, eu sou o seu assessor. A hora que você entender isso e a gente sentar para uma conversa, numa videochamada, ou que seja numa ligação telefônica, você vai entender melhor qual é o meu papel na sua vida financeira. Bom, gente, resumão da semana, né? Fora tudo isso, as notícias continuam como está, a guerra no Irã continua do mesmo jeito, o preço do petróleo deu uma queda, agora ontem um navio tentou atravessar lá mais uma vez o Hormuz, parece que teve um ataque, aí o preço do petróleo dá uma subidinha de novo, o Trump está tentando fechar a negociação. A questão do petróleo, sim, ela é importante porque você precisa ficar atento sobre essas oscilações do petróleo, porque praticamente tudo depende do petróleo, por uma razão muito simples. Petróleo significa produção industrial e petróleo significa transporte. Então, seja para manter uma indústria ligada, seja para, por exemplo, você comprou um saco de arroz. Para produzir arroz não precisa de petróleo? Bom, o trator que vai passar nos campos vai usar o combustível. Depois que o arroz é cultivado, ele vai ter que sair do campo para passar, sei lá, para uma distribuidora, para um refino, vai ser transportado. Depois vai para o distribuidor, vai ser de novo transportado. Aí do distribuidor vai chegar até o supermercado, vai ser transportado. Você reparou? Então, embora o arroz, exemplo, não precise necessariamente do petróleo, mas o transporte dele precisa.
Então essas notícias relacionadas, o petróleo subiu, o petróleo baixou, o barril do petróleo está tanto, baixou para tanto, isso sim tem um impacto direto no seu bolso e afeta a economia e afeta a sua capacidade de compra também. No mais, pessoal, eu sempre deixo aqui à disposição o meu número de telefone, 14 991-256-123, 14 991-256-123, e sempre convido vocês para acessarem o nosso site capitalerenda.com, onde eu deixo lá várias calculadoras financeiras para você fazer algumas projeções futuras e também coloco ali algumas notícias do mercado. capitalerenda.com, e vamos em frente. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e prosperidade para você. Meu sonho de viver de renda. Tem um plano ou é só um sonho? Quem cuida do meu dinheiro sabe o que eu quero fazer com ele? Investir bem começa com uma pergunta: onde você quer chegar? Na XP, você cria um planejamento financeiro ao lado do seu assessor. Uma estratégia que segue seus objetivos e transforma as decisões de hoje na vida que você quer viver amanhã.